eu estou recebendo no Conversa Aberta de hoje o Dr. Marlon Reis. Dr. Marlon Reis, quando era juiz, em 2002, criou o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Isso mesmo. 8 anos depois, através desse movimento, conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse o primeiro projeto de lei de iniciativa popular, a chamada Lei da Ficha Limpa. Dr. Marlon Reis, mais de 10 anos depois, o senhor acha que a Lei da Ficha Limpa realmente mudou as eleições no Brasil? As eleições no Brasil hoje são mais éticas, mais transparentes? Qual o balanço que o senhor faz? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você, Paulo, e uma oportunidade muito grande de falar para os seus muitos e muitos seguidores sobre esse tema tão importante. 10 anos depois, nós vemos a lei da ficha limpa em plena vigência, claro que alguns percalços, inclusive recentemente, no Supremo, mas em plena vigência. E eu costumo falar para as pessoas que elas não têm noção. É mais fácil imaginar o mundo sem a lei da ficha limpa do que com. Então, vamos imaginar como seria sem. Em primeiro lugar, centenas de condenados em mega operações que aconteceram de lá para cá. Muitas operações da Polícia Federal gigantescas. A Lava Jato, a mais famosa delas, mas muitas outras. Todas essas pessoas seguiriam intactas na política participando. E elas não estão mais. As que foram condenadas pelos tribunais já saíram. São muitos e muitos nomes grandes da estrutura da República que foram pegas fazendo coisas inomináveis. Só para ter uma ideia, 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, para citar aqui, eu não vejo problema, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, muitos parlamentares, muitos políticos de vários graus, todos estariam participando normalmente das eleições se não existisse uma lei da ficha limpa. Eles só não participam porque a lei da ficha limpa mudou toda a estrutura do funcionamento da lógica das inelegibilidades. Eu dou mais um exemplo, porque a lei da ficha limpa ela não trata só de crimes. E é uma extensão muito grande de matérias que a lei da ficha limpa introduziu na nossa legislação. E tem uma que, se tivesse sido só essa mudança feita pela lei da ficha limpa, já teria valido a pena todo o movimento. Mas ela é quase que secundária dentro da lei da ficha limpa. Mas veja bem, todos se lembram que até alguns anos, há vários anos, não tantos assim, era comum que uma pessoa descoberta na prática de um ato grave de corrupção, um parlamentar federal, um senador, um deputado federal, o que ele fazia? Ele renunciava ao mandato, preservava a sua elegibilidade, se candidatava na eleição seguinte, às vezes no ano seguinte já, e voltava para o cenário político sem nenhum questionamento e mais. Pela Constituição, aquele ato de quebra de decoro do mandato anterior não poderia ser considerado no mandato subsequente. Resultado, era a melhor estratégia que havia, era comum, muitos políticos brasileiros fizeram isso. Entre as décadas de 90 e da primeira década dos anos 2000, isso aconteceu muito, e era sempre com casos muito rumorosos. E por que eles não fazem mais isso? Por que na última década não há mais relato desse tipo de prática? Porque a lei da ficha limpa estabelece que, uma vez aberto qualquer procedimento, se a pessoa renunciar no curso desse procedimento, já está inelegível pelo restante do mandato mais 8 anos. É uma das muitas cláusulas de inelegibilidade acrescentadas pela lei da ficha limpa e declaradas constitucionais pela nossa Suprema Corte. Agora, o senhor recentemente também, o senhor foi candidato, né? E o senhor foi candidato ao governo do Tocantins, e o senhor não conseguiu ser eleito. O senhor acha que, saindo esses atores de cena, os atores que entraram são melhores? Não necessariamente, mas eles pelo menos não têm o mesmo grau de condenações. Mas o processo de aprimoramento da escolha do voto, primeiro, ele não é feito pela lei. Isso é um processo longo, educativo, um processo educacional de elevação de patamares, né? E é nesse processo que nós estamos. Mas uma coisa eu posso garantir: o perfil
a folha criminal dos políticos, ela mudou. Esse perfil mudou muito e para melhor, no sentido de que a lei tolerava muitas coisas muito facilmente. O senhor participou ativamente de um processo eleitoral, né? E hoje, estou vendo a nossa legislação eleitoral, o senhor criou um movimento lá de corrupção, contra a corrupção eleitoral. O que o senhor vê que está faltando, quer dizer, para que haja, na verdade, para além da lei da ficha limpa, haja mais assim transparência nas eleições, o processo seja mais igualitário, mais justo? O que o senhor acha que está faltando? Eu eu vejo duas coisas, uma de um ponto de vista mais pragmático e técnico e outra quase que filosófico. O pragmático e técnico é a mudança do sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral ele é opaco, ele gera competição dentro do próprio partido, porque é preciso derrotar os próprios aliados para ser eleito nas eleições proporcionais. Isso está na base da geração de desconfiança intrapartidária. Além disso, o eleitor não tem consciência exatamente do destino do seu voto, porque ele acredita que está votando num candidato a deputado que é uma pessoa individual ali, né? Um candidato individual, ele não é, ele é um candidato coletivo. Vota-se no partido político sem saber, e com isso se dá uma série de cadeiras para um partido que talvez a pessoa não quisesse que tivesse tanto peso parlamentar. Mas aí, como o sistema é focado na propaganda individual daquele candidato, tem-se a impressão que se vai votar em alguém conhecido, em alguém em quem se acredita, em quem se confia, mas não se sabe o efeito efetivo do voto. O que efetivamente é produzido com esse voto. Então, a reforma política ela é necessária há muito tempo, nunca foi tão necessária, mas, ao mesmo tempo, eu considero ela muito difícil de acontecer, justamente porque, para ela ocorrer, ela acaba mexendo com o status quo. Essa reforma política só está falando o quê? Voto distrital? Eu, particularmente, não. Voto distrital, não. Mas eu Só acho está falando... interessante, tenho debatido e acho muito interessante o voto distrital misto. Mas o puro não. O puro é incompatível com o Brasil. Nós já tivemos... Distrital misto, metade é eleito pelo o partido indica a lista, nem se tem votos, vai ali os nomes daquelas listas, além daqueles que são eleitos diretamente pela população, não é isso? Exato. Mescla aí a importância dos partidos e com a manifestação também do próprio eleitor, para definir metade das vagas. Eu acho que é um modelo que tem uma chance mínima de construção de um consenso, porque as outras formas, eu acompanho isso há muito tempo no Congresso, e o que eu verifico é que a maioria dos parlamentares não está muito disposta a conversar, porque todo mundo tem um modelo de reforma na cabeça. Enquanto não se construir um modelo que seja capaz de produzir, não unanimidade, isso não vai se conseguir, mas um consenso majoritário, note que nós estamos falando de alterar a Constituição Federal. Então, nós precisamos ali de 3/5, de qualquer maneira. É isso que torna tão difícil, é por isso que não acontece nunca uma reforma política. Mas eu acho que sem uma reforma do nosso modelo ele estimula o tipo de prática que nós temos hoje. Na ciência política tem uma máxima que diz que as regras do jogo definem o comportamento do jogador, né? O player ele vai estudar a regra do jogo antes de se posicionar e vai se adequar da maneira mais eficiente a ela. Hoje vale a pena, por exemplo, não estar afiliado a partido algum, se você quer ser candidato a deputado. Como é que se define para qual partido vai? Pelos nomes dos pré-candidatos e pelo valor que o partido que a legenda está colocando e como ela vai distribuir. Então, do ponto de vista pragmático, é assim que a grande maioria dos candidatos decide para que partido irão. Os que não têm mandato, nem filiados estão, para não se comprometerem. Já os que têm mandato sabem que eles próprios abrem uma janela para permitir que eles mudem de partido na hora, porque o critério não é de afinidade ideológica, mas de viabilidade pragmática. Então, um modelo como esse não serve ao Brasil. Ele serve aos candidatos, que têm uma facilidade aí de estudar qual a melhor forma de garantir que sejam eleitos. Mas isso faz com que a gente não construa perfis ideológicos candidatos. Só não vê que na próxima eleição, que já não terá mais a possibilidade de coligação para os candidatos proporcionais. Só não vê que isso
de certa maneira, ajuda a dar mais força ao partido em si, ao invés da força do candidato? Eu gosto da mudança. Ela também está sendo questionada agora, né, com a vitória do novo grupo. Alguns segmentos estão querendo encontrar uma maneira mascarada de voltar com as antigas coligações, através das frentes partidárias. Gosto do fim das coligações, mas ainda foi pouco demais, porque continua o mesmo problema. A diferença é que agora, em vez de fazer as coligações, os candidatos estão vendo para qual partido ir dentro dessa perspectiva exclusivamente pragmática. Você acha que o voto estatal misto acabaria com isso? Não, mas ele introduz outros elementos. Por exemplo, é importante nós fortalecermos o elemento da identidade partidária. E a lista, a parte fechada do sistema distrital misto, ela ajuda a construção de identidade partidária, uma vez que há um bloco de eleitos definidos no partido. Nos países em que há adoção desse modelo, seja na íntegra, com lista fechada completa, como é o caso de países como a Argentina e Espanha, ou apenas em parte, como é o caso da Alemanha, no distrital misto, esse fenômeno se reproduz. Você consegue ter partidos com uma cara mais ideológica. Esse é o principal ponto positivo. Claro que a lista fechada tem vários pontos negativos. Todo modelo tem virtudes e defeitos. Mas o ponto positivo mais claramente predominante em toda a análise política sobre a lista fechada é isso, que ela traz esse componente de ajudar o país a ver uma definição maior de nortes ideológicos. Mas como encontrar a identidade partidária, o eleitor encontrar com 35 partidos? Até para isso serve mais, porque quando os partidos se definem mais ideologicamente, os eleitores vão se posicionando para uma área, para um ou para outro. Hoje eles não se posicionam porque os partidos não têm tanta ideologia assim? Não tem tanta ideologia assim. 35. O problema não é o número de partidos. O problema é o fato de que eles não se comportam como partidos políticos. As pessoas poderiam ter pequenos partidos tratando de temas menores. Por exemplo, eu poderia ser um eleitor que quer votar num partido de pessoas que defendem apenas os animais. Eu posso ter o direito de votar no meu pequeno partido que defende uma causa menor que eu considero importante. Menor que eu falo, não que seja de menos valor, mas que mobilize mais pessoas. O problema não é o número, o problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. É que não são partidos. Eles não operam como partidos políticos no sentido exato. Eles operam como instrumentos burocráticos para facilitar o alcance do mandato. Agora, se nós tivéssemos partidos bem delineados, o próprio eleitorado ia começar a se posicionar para um lado e para outro. É uma característica dos países que têm partidos fortes, é o de ter menos partidos. Mas o fator não é inverso. Não é porque foi diminuído o número de partidos que os partidos ficaram fortes. É porque os partidos foram ficando fortes e as pessoas foram se direcionando para eles. Mas na grande maioria dos países não há limite a número de partidos. Se eles não são muitos, é porque os eleitores se conformaram com um grupo pequeno de porções ideológicas ali, que é algo que naturalmente acontece. O problema no Brasil é que o eleitor não encontra essas siglas com essa definição ideológica toda e, por isso, acaba votando por pragmatismos pessoais e não por visões de país e de Estado. Agora, o senhor foi candidato na última eleição, né? Quando eu falei que eu ia entrevistar o senhor aqui, muitos mandaram todas essas perguntas que a gente está direcionando para o senhor, foi para os nossos próprios seguidores que pediram que nós fizéssemos ao senhor. E tiveram algumas perguntas do seguinte: mas como é que ele, como autor da lei da ficha limpa, foi candidato e teve as contas eleitorais rejeitadas? Como é que o senhor explica isso? Bom, a explicação é que o partido não cumpriu com as garantias de doações eleitorais e aí não consegui honrar alguns compromissos que recaíram agora sobre minha própria pessoa. Inclusive, eu estou lidando com isso para pagar com meus próprios recursos, porque o meu partido não cumpriu com o que havia sido acordado. E aí aconteceram problemas relacionados a dívidas de campanha. E a prova de que não houve irregularidade nenhuma desse modo é que não houve sequer nenhum tipo de atribuição de desvio, de mau uso. Como desvio? O problema era a questão de como iria pagar uma dívida de campanha no tema relacionado à fonte. Exatamente. Que foi fruto, quem olhar minha prestação de contas vai ver
que o meu partido não transferiu um recurso, um centavo sequer. Eu era candidato a governador, obviamente eu não ia ser candidato a governador sem ter conversado antes com direção partidária e ter promessa dos recursos que iriam para a campanha. E quem vai olhar na minha prestação de contas vê lá, pasmem, que o meu partido não transferiu um único centavo. E foi isso que me colocou no problema, não tinha como. As contas teriam que ser rejeitadas. Mas não há ali uma única atribuição de ilegalidade, de ilícito nenhum. Então, o senhor concordou com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins? Só acho que tecnicamente já está correto. Tecnicamente correta, tanto que eu nem recorri. Agora compete a mim exclusivamente fazer acordo com esses credores e assumir, como eu assumi de fato. Ou seja, ficou nas suas costas, ficou caro. Ficou caro, mas são coisas que vão se aprendendo. Agora, eu achei extremamente oportuna a pergunta, porque eu vi comentários extremamente maldosos sobre isso. O que tem a ver? A lei da ficha limpa, ela foi criada para combater pessoas que praticam crimes. Ali não há uma alusão a nenhum ilícito praticado por mim, naquele julgamento das prestações de contas. A prova disso é que a lei manda que, quando há alguma ilegalidade, que o Ministério Público abra algum processo, quando as contas são rejeitadas. No meu caso, houve não houve nada. Só arquivamento. Não. Inclusive, agora, eu próprio recorri disso, porque vi que estava certa a adesão. Mas essa pergunta é no sentido apenas de esclarecer, como nós tivemos aqui vários pedidos que fizeram essa pergunta para o senhor, e, evidentemente, o espaço é para isso, né? Para o senhor esclarecer. Eu achei extremamente oportuno e fico feliz com a possibilidade de esclarecer. Certo. Agora, o seguinte, o senhor falou lá na reforma política. Então, a reforma política é voto distrital misto, mas o quê? Que ingrediente a mais precisaria essa reforma política para melhorar nosso sistema? Eu acho que a questão do financiamento de campanha está totalmente longe ainda do ideal. Mas o senhor sempre defendeu o fim do financiamento privado. Hoje tem o financiamento público só privado de pessoas. Eu sempre defendi o fim do financiamento empresarial. Acho e defendo muito também que nós devemos crescer no estímulo a doações individuais, das pessoas participarem da política, fazendo doações para os candidatos. Com relação à parte pública do recurso, que eu defendo, eu sempre fiz isso, inclusive, mesmo assumindo que isso possa ser impopular, mas eu sempre defendi o financiamento público. Acho que ele está pecando ainda em transparência e em democratização da maneira como ele é distribuído. Por exemplo, não pode acontecer isso que aconteceu comigo, de uma direção partidária vir decidir que não vai gastar e abandonar um candidato no meio do caminho. Tem que ter mecanismos de... Não recebeu o dinheiro do fundo partidário? Zero, é isso que eu estou falando. Foi isso que gerou o problema. Foi isso que gerou o problema nas minhas contas. Então, isso não pode se repetir. Você não pode lançar candidatos, fazer promessas a esses candidatos e depois abandoná-los no meio do caminho. Então, Ou seja, o presidente do partido é que decide para onde vai o dinheiro. É isso que eu estou falando. Tem que democratizar esse processo, tem que garantir que o recurso seja distribuído de forma equânime. Eu não digo igualitária, porque não faz sentido, por exemplo, apostar tanto valor numa campanha de alguém que não tem tanta capacidade de voto do que em outro que já demonstrou ter uma grande liderança. Então, até do ponto de vista prático, tem que haver uma distribuição, pode haver uma certa desigualdade, mas uma desigualdade justificável. Agora, não pode ser feito de tal maneira que os partidos se transformem em coronéis de dinheiro público. O coronelismo que se fazia partidário com dinheiro das empreiteiras, ele está reproduzido agora com dinheiro público. E ele decide como gastar, né? O presidente decide como gastar. A fila na porta dos gabinetes dos presidentes de partido, pedido de dinheiro, de pires na mão, como se fosse um coronelismo com recursos públicos. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer, uma mudança na transparência e na distribuição democrática, equânime desses valores. É uma coisa que eu cobro em relação a essa parte do financiamento. O senhor deixou a carreira de juiz, né? E hoje o senhor atua como advogado, né? O senhor deixou de ser juiz exatamente quando decidiu ser candidato? Não. Foi quando o senhor deixou de ser juiz? Eu deixei de ser juiz em 2016, no começo de 2016, e o motivo não foi a candidatura, foi a advocacia. E em 2018 eu fui candidato. Como eu já estava fora da magistratura, eu comecei a receber convites para ser candidato em vários estados. No próprio Maranhão, onde eu sou muito popular, muito conhecido por ter
sempre vivido lá. Até hoje tenho um escritório de advocacia, estou sempre presente no Maranhão. No Tocantins, que é meu estado de nascimento. No Distrito Federal, onde havia grupos que queriam que eu participasse da campanha no DF. E até em outros lugares. Aí eu acabei decidindo ir para o meu estado natal. Mas foi 2 anos depois de deixar a magistratura, não estava vinculado a isso. E o que de fato me motivou foi a liberdade da advocacia, que é onde eu estou e que é onde eu me completo profissionalmente. Eu estou muito feliz de ter dado esse passo. E o senhor voltaria a ser candidato? Eu voltaria, não, eu voltarei. Eu não posso dizer ainda quando, nem a que cargo, porque não é um projeto em relação a isso. Hoje, eu realmente estou bem focado na advocacia, mas eu não participei apenas de uma eleição. Eu quero contribuir com a política do meu país. E, e voltarei, sim. Não é nem que eu voltarei, eu nunca deixei de participar. Eu participo politicamente, eu opino, eu sou visitado por políticos, eu participo de reuniões, inclusive não só de um partido, mas de vários. Às vezes eu sou convidado a participar fui convidado a participar de uma reunião da Executiva Nacional de um partido ao qual nunca fui filiado, só porque eles queriam me ouvir em relação a alguns pontos sobre os quais eles queriam se posicionar. Ou seja, eu estou sempre participando politicamente. Como candidato, voltarei a participar sim, mas ainda não há nenhum plano especificamente definido. Eu me lembro perfeitamente quando tinha toda a discussão da lei da ficha limpa, o meu professor de Portugal esteve aqui no Brasil, e nós saímos para almoçar, e ele vendo todas as manchetes nos jornais sobre a aprovação da lei da ficha limpa, ele me pediu que eu explicasse. Eu expliquei e perguntei a ele: ô professor, lá em Portugal vocês não têm uma lei como essa? Ele disse: não precisa. É. Porque lá simplesmente é uma questão cultural, né? Aquele que está condenado, etc., simplesmente não, nunca se arriscaria a ser candidato, exatamente por conta de toda a pressão, de toda a rejeição social. Aqui nós precisamos de uma lei, e o senhor coloca que acha que esse saldo tem sido muito positivo. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte: hoje, como é que o senhor vê o Brasil? Como é que o senhor vê o momento político que o Brasil está atravessando? É um momento difícil demais, porque eu vejo aí uma prevalência de uma mescla do autoritarismo, do totalitarismo, que marcou sempre a nossa política ao longo da história. Ciclos, nós sempre vivemos de ciclos autoritários e estamos de novo em um deles, com a diferença de que estamos dentro de uma institucionalidade democrática que ajuda a conter arroubos mais fortes, e somou-se a essa postura autoritária o bom e velho mercantilismo no parlamentar, com a força total, né? Com força total. E isso ficou muito patenteado na eleição agora das mesas da Câmara e do Senado. Uma maioria baseada nas práticas mais questionadas formou-se para dar sustentação a um governo de matriz confessadamente autoritária. Então, eu não posso deixar de me incomodar muito e de torcer para que nós superemos esse ciclo aí como nação. Quando o senhor fala dessa contenção institucional, o senhor está falando do Supremo Tribunal Federal. Também, eu acho que a própria população também, na medida em que ela não aceita determinadas coisas e fica patenteado isso, existem recuos. Felizmente... Mas o Supremo tem estabelecido muitos limites nesse momento. O senhor acha importante esses limites? Eu acho importante. Teve muita decisão importante do Supremo. Por exemplo, eu fico imaginando como nós estaríamos se o governo federal estivesse dando a condução sozinho sobre a questão do coronavírus. Eu acho que nós poderíamos ter a nação de maior número de mortos do mundo, que é inimaginável o que poderia ter acontecido com a ideia de distribuir placebo para a população e de ridicularizar a ciência. O Supremo Tribunal, nesse episódio da pandemia, do Covid-19, teve uma contribuição histórica, no sentido de esclarecer as coisas, porque, de fato, o Supremo não inovou em nada, não teve ativismo judicial nenhum. Só disse o que está dito na Constituição, que o sistema de saúde
ele se distribui entre todos os Tripla entes responsabilidade. e para responsabilidade. Agora, o governo federal não entendia assim, tanto que se bateu no Supremo contra esse entendimento. Mas, felizmente, prevaleceu a Constituição Federal. Eu diria assim, antes do Supremo Tribunal Federal, o que está nos sustentando e nos mantendo bem firmes e vivos como nação é a nossa Constituição Federal, que tem muitos pontos positivos no sistema de checks and balances, no sistema de freios e contrapesos, né, de atuação independente e harmônica dos poderes. Na eleição de 2022 agora, o Brasil está muito dividido, há muita polarização. O senhor teme que possa acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma ultrapolarização. Na verdade, eu espero que aconteça aqui algo como aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu lá? Um governante do mesmo viés, autoritário, extremista, ele gerou uma comoção nacional e acabou oportunizando o surgimento de uma ampla frente anti-extremista, digamos assim, porque o Biden chega com um programa que, embora em alguns pontos ele tenha sido bastante arrojado, como na questão ambiental, por exemplo, que é importante, inclusive começou seu mandato provando que parece que não estava falando da boca para fora, mas há uma espécie de programa aberto em torno do Biden que facilita vir em diversos segmentos. A prova é que nós tivemos recuo de pessoas mais à extrema, que não eram republicanos e que vão recuando para facilitar a construção de um consenso em torno de um nome anti-Trump. Eu acho que mais pró-Biden houve um voto no sentido de se repor uma certa regularidade de ânimos ali na Casa Branca. Nesse sentido, eu espero que isso aconteça. Acho provável? Fácil? Não. Nem provável, nem fácil, no nosso caso. Porque a divisão, o nível de polarização nos grupos que não se encontram ligados diretamente ao governo, que são contrários ao governo, essa polarização é forte demais para permitir que eu possa dizer que será simples a construção de um acordo. Especialmente quando se vê, por exemplo, que, por razões óbvias, é natural que, por razões históricas, o PT ainda tem essa grande gama de votos, e se ele não se coloca no sentido ele próprio se coloca no sentido de já lançar candidato e tal, e construindo uma determinada coisa que me parece que vai dificultando a possibilidade do surgimento de outras discussões. Mas eu acho, para concluir essa resposta, que fora do PT é possível nascer um nome com mais capacidade de formação de um consenso. Eu não seria capaz de dizer que nome seria esse. Acho que é possível, acho que temos tempo hábil para que esse nome surja. E que, de repente, eu, por exemplo, votaria com muita facilidade num projeto de construção de um reposicionamento do Brasil num plano de paz, de integração, de diálogo, né? Porque eu acho que esse é o grande, o que mais está fazendo falta. Preciso um governo que seja capaz de fazer sentar os diversos segmentos para dialogar e tentar construir consensos, coisa que não está sendo possível no atual. O senhor, quando fala, o senhor integra o movimento contra a corrupção eleitoral, é uma corrupção como qualquer outra, né? E muitos dizem que no atual governo, né, você tem menos corrupção que tinha no governos, por exemplo, do PT. E mesmo assim, o senhor acha que isso só não é suficiente? Bom, isso só não é suficiente, inclusive porque se nós formos nos preocupar com questões mais políticas do que morais, e a minha preocupação nunca foi moral, o MCCE nunca foi moralista, a lei da ficha limpa não é um movimento de moralistas, nós somos técnicos, juristas, tentando construir coisas para melhorar o Brasil. Se você muda o quê? Se você continua pagando os parlamentares com emendas para que eles formem maioria. Eu não sei muito foi que mudou, não. Nós precisaríamos mudar práticas políticas. Essas questões aí não são questões puramente morais. Aliás, eu já vi muita gente crescer no Brasil falando de questões éticas e depois ser descoberto com milhões também. E eu não me espantaria se no governo atual também aparecessem pessoas assim.
Por isso que isso não é o essencial. O essencial é o que, de fato, isso está virando para a sociedade brasileira. O que está virando realmente de norte para a sociedade brasileira? Porque o Congresso Nacional, no primeiro momento, não era, mas agora voltou a ser dominado pela batuta do orçamento. E algo que se prometeu que ia acabar e agora se escancarou de uma maneira que é isso mesmo, agora é assim, vai se formar a maioria parlamentar assim e pronto, quer dizer, nós não avançamos quase nada. Agora, para terminar, o senhor já foi juiz? O senhor confia no nosso sistema eleitoral com o voto eletrônico? O senhor acha que ele é confiável? Vira e mexe, tem questionamentos ao nosso sistema. O que o senhor diz dele? Eu defendo firmemente a urna eletrônica. Nunca vi nenhuma crítica efetiva fundada em elementos técnicos, científicos, sobre a urna eletrônica. Há muita teoria da conspiração e, do outro lado, eu sei o que é a votação em papel, que muitas pessoas reclamam que volte aí. A votação cedular era a maior base de corrupção, de desvio eleitoral que o Brasil teve historicamente. Eu comecei a advogar quando estava terminando o voto cedular, mas foi suficiente ainda para ver o monte de cédula falsa, um monte de voto preenchido pelos próprios mesários. Eles pegavam os eleitores que não compareciam, os mesários se combinavam e preenchiam lá tudo com voto e colocavam na urna. Não tem como verificar depois o que aconteceu. É muito fácil fraudar a eleição da cédula. Então, eu me afilio aos grandes defensores da urna eletrônica. Se quiserem me convidar para a gente discutir maneiras de evoluir mais o voto eletrônico, quem sabe... E com a impressão do voto? E com a impressão do voto na urna, como se propõe hoje? A impressão do voto na urna, ela mescla o voto digital com o cedular e traz os problemas do voto cedular para cá. Por quê? Por exemplo, se alguém colocar cédulas falsas a mais na urna, onde foram depositadas as urnas, as cédulas de papel, já basta para você desacreditar a votação como um todo. Aqui deu 10 votos a mais. Como essa parte aqui é totalmente manipulável e humana, você volta para as cédulas com a possibilidade de adulterá-las. Inclusive substituir algumas por coisas falsas, só para alegar depois a nulidade de todo o voto. Então, nós voltamos com a mesma fragilidade que fez a gente lutar como nação para escapar do voto cedular. A luta pelo fim do voto cedular, ela remonta ao final do século XIX ainda. No final do século XIX, nós já tínhamos muitos relatos de fraudes eleitorais com cédulas de papel. Só em 1950 nós conseguimos introduzir a cédula oficial. Antes, os partidos mesmo produziam as cédulas eleitorais. E o Brasil veio capengando, até chegar. Agora, vamos falar o seguinte, tem outros modelos de urna eletrônica. Vamos apresentar, que tal a gente começar a pensar, daqui para frente, em novas sistemáticas de voto eletrônico, que se apresente para um debate público, quem sabe possa se aprimorar. Então, eu acho que esse aqui é um debate possível, porque nós avançamos no campo da tecnologia e nós não podemos, nós estamos ouvindo música digital e nós não vamos mais voltar para o LP. É essa que é a questão para mim. Não dá para voltar para o LP. Nós estamos ouvindo música digital baixada nos nossos smartphones. E o que a gente quer é aprimorar isso e não dar passo atrás. Doutor Marlon, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista aqui comigo no Conversa Aberta. Quer dizer que o senhor, através desse movimento que o senhor liderou, nós temos hoje uma lei da ficha limpa. Pode ter críticas, mas é uma lei do ponto de vista da integridade moral, uma lei muito importante para deixar o pleito transparente, um pleito mais competitivo. Então, imagina um cidadão hoje no Brasil poder dizer: eu liderei o movimento que levou ao primeiro projeto da lei da iniciativa popular. Só por esse motivo, o senhor tem a admiração de muitos e muitos brasileiros e que todo momento está sendo convidado, todo brasileiro, todo cidadão, a dar a sua contribuição. Não precisa na forma de um projeto de lei de iniciativa popular, mas com a fiscalização dos governantes, ficando atento na publicidade eleitoral, que eu acho, o doutor Marlon Reis não falou aqui, mas que eu acho um problema seríssimo, é a publicidade enganosa eleitoral para conquistar voto.
né? Eu cheguei até, inclusive, a defender o Código de Defesa do Eleitor. Vejo no teu Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Eleitor contra a publicidade enganosa eleitoral. Muito candidato ilude os eleitores propondo algo que eles sabem que não vão cumprir. O eleitor, como vulnerável, acaba acreditando. Mas a sua contribuição com a lei da ficha limpa, nas dimensões do Brasil, na situação que o Brasil se encontrava no momento da aprovação da lei da ficha limpa, eu tenho que é um avanço e, por isso, né, a admiração de muitos brasileiros que o senhor tem. Muito obrigado por o senhor nos dar um pouco do seu tempo no Conversa Aberta, nessa entrevista de hoje. Muito obrigado, viu? Agradeço demais. Foi uma ótima oportunidade de prestar esclarecimentos também. Estou sempre aqui à disposição.